Que é isso, meu filho? Calma. Isso é sensual demais, tá ligado? Meu Deus do céu, eu fico castelando na sua novinha. E aí, Duduzível na área. Tudo se inicia com o nosso protagonista caindo por um telhado em cima de uma garota nua em um banheiro feminino. Rapidamente ele decide elogiar a garota que fica pistolada com ele, acabando mandando para uma cela em uma academia de cavaleiros reais, onde descobrimos que nosso protagonista, Lux Arcadia, é príncipe de um antigo império chamado Arcadia. Com isso, a diretora da academia o chama para trabalhar como piloto de Drag Knights, que são umas armaduras robóticas no anime. E ademais, por essa ser uma academia feminina e pelo fato de haver poucos pilotos homens no país, Lux é chamado para entrar na academia e aceitar pilotar os Drag Knights, o que faz Lisha, a princesa do novo império, a garota que Lux caiu em cima no começo, o desafiar para um duelo para descobrir se ele é digno de entrar na academia. Com isso, nos é explicado que todos na antiga família real de Arcadia foram condenados como criminosos e tendem que trabalhar muito para serem absolvidos. Mas prosseguindo, por fim chega o momento do duelo de Lux, onde eles usam umas espadas para invocar suas Drag Knights, espadas essas na qual Lux possui duas inclusive. A batalha começa com Lux invocando sua Drag Knight genérica, enquanto Lisha invoca uma Drag Knight lendária tipo dragão, muito mais forte que a de Lux, e ao desviar de quase todos os ataques de Lisha, Lux percebe que ela tá ficando sem forças na armadura, perdendo o controle da mesma. Porém, nessa hora a batalha é interrompida por um Abyss, um monstro maligno que invade a arena, e ao ficar na mira do Abyss, Lux defende Lisha, ao mesmo tempo bolando um plano contra o Abyss para o finalizar. No plano, Lux servirá de isca para o Abyss, e quando ele der um sinal, Lisha deve atacar com seu poder restante, e assim eles conseguem derrotar o Abyss. Como recompensa por isso, Lux é aceito na academia como cadete, e entrando na sua sala de aula, ele se reencontra com sua amiga de infância, Filthy, irmã da diretora da academia. Lux senta-se ao lado dela e Lisha demonstra um pouco de ciúmes com a situação, e então por todas da sala saberem que Lux tem que fazer trabalhos pessoais para cada aluna da academia para poder ser absolvido, todas as garotas tentam fazer pedidos a ele, só que sem sucesso porque a diretora já tinha requisitado Lux antes. Dessa forma, já de noite, Lux vai para o seu quarto tirar um cochilo tranquilo, porém ao acordar, Filthy se encontra seminua em sua cama. De início o prota se espanta, só que sem tempo para safadeza, Lux já é requisitado para um serviço por Lisha, que consertou sua Drag Knight que foi danificada na última batalha. Basicamente, Lisha pede para Lux fazer um trabalho que parece bem mais um encontro do que um trabalho, porque eles saem para almoçar e ela fica flertando com ele. Mais tarde, Lux tem uma lembrança da queda de seu império. Arrependido por não ter conseguido minimizar as perdas, ele acorda de volta à realidade, e logo as suas colegas são mandadas para uma batalha contra um Abyss em forma de slime que explode e se transforma em vários Abyss menores, com forma de gárgulas controlados por um apito de um cavaleiro traidor membro do Império Antigo. Lux decide ir imediatamente ajudá-las, sendo que Lisha sofre bastante dano enquanto Lux não chega, e o exército rebelde do Antigo Império começa a surgir em ainda mais quantidade, fazendo Lisha ficar prestes a ser morta. Mas Lux aparece segurando a espada do traidor e logo em seguida puxa sua segunda espada e invoca a Drag Knight do dragão negro Bahamut e derrota o exército inteiro com extrema facilidade. Após a batalha, a diretora o chamam para a sala dela, sendo na verdade nada muito importante, e sim apenas uma festa parabenizando a matrícula de Lux. Nisso então a diretora começa um jogo, onde a garota vencedora terá a posse total de Lux por uma semana. Esse é o melhor jeito de tratar um homem, como um mero objeto. Até quando, Brasil? Meu Deus. O jogo consiste em Lux ter que fugir das garotas enquanto elas tentam pegar um formulário de contratação que tá com ele por 1 hora. E então, perto de acabar a competição, a faltar 10 segundos, ele perde o formulário para Crucifer, que agora o faz ser seu namorado pela semana inteira. Crucifer explica que tá fazendo isso para evitar seu casamento arranjado, e novamente Lisha demonstra ciúmes perante tudo isso, assim se gabando de já ter andado de mãos dadas com Lux, o que na cabeça dela isso já é uma grande coisa, porém só na cabeça dela, porque ninguém achou isso realmente tão impressionante. Mas enfim, depois de um dia cheio, todos decidem em dormir, e no dia seguinte Lux vai a um encontro com Crucifer. Lisha, totalmente enciumada, não perde tempo e o segue logo em seguida. Nisso eles são atacados por rebeldes ainda do Antigo Império, mas Lux consegue tempo para Crucifer invocar sua armadura, assim derrotando os rebeldes com um golpe. Em seguida, a mordomo da Crucifer aparece com o Lord Bowseride, até então o noivo de
Crucifer. Lógico que ela se recusa a casar, alegando que já namora Lukes. Então Balzeride desafia Lukes para um duelo, e se Lukes perder, Crucifer terá que se casar com ele na marra. Dessa forma, ele dá 3 dias para se prepararem. No outro dia, com Lukes em sua sala de aula por ter trabalhado demais, ele demonstra estar bem cansado e decide ir até o dormitório para tirar um bom cochilo. No caminho, uma de suas colegas o para e pede para ele segui-la o mais rápido possível. E assim, ao entrar em uma sala estranha, ele se depara com Lisha e Filth vestidas de empregado seduzindo. Sua colega diz que esse foi o único jeito que acharam para ajudá-lo a relaxar. Enquanto isso, em outro lugar, num outro espaço de tempo, nobres conversam sobre o Ragnarok, ou o fim do mundo, que virá através de um Abyss poderoso que esconde uma energia paranormal. Abyss esse chamado de Poseidon, que até então, depois de ser selado, está retornando à vida. Mas, voltando para o Lukes, ele foi designado para uma investigação a ruínas, onde o apito de controle dos Abyss pode ser a chave para abrir as ruínas, servindo para a academia encontrar respostas que procura. Com isso, a turma de Lukes descobre que quem comandará a investigação nas ruínas será nada mais do que Balzeride. Chegando às ruínas, eles logo se deparam com o Abyss Diabo, que parece ser muito poderoso, o que faz eles começar a travar uma terrível batalha, mas consigam vencer. Ao final dela, Lukes tem uma lembrança e já acorda dentro das ruínas, com Crucifer que passa mal por causa do cansaço da batalha. E ao chegar ao centro de uma das ruínas, Crucifer diz a Lukes que não é humana, e sim uma chave das ruínas e também a última sobrevivente das ruínas. Abrindo a porta da ruína, ela começa a desabar, deixando eles presos do lado de dentro da ruína. Porém, vindo em socorro, Lisha os encontra atravessando a parede com uma broca em sua Dragnite e os tira de lá. Basicamente, eles não encontraram nada nessa ruína, só entraram e saíram. Mas, continuando, ao descansar para o seu duelo, Lukes toma um chá despretensioso que o põe para o dormir. Acontece que havia sonífero no chá, e por causa disso ele acaba perdendo a hora do duelo, porque Crucifer pretendia batalhar sozinha desde o início para não botar Lukes em mais problemas. Só que mesmo assim, como um bom protagonista, Lukes aparece durante a batalha para salvar Crucifer de ser usada apenas como chave das ruínas. Ele imediatamente percebe que a Dragnite do Balzeride suga energia e poderes de outras armaduras. Por isso, para proteger Crucifer, ele acaba tendo seu poder roubado, e assim Lukes começa a perder o controle de sua Dragnite, mas mesmo sem energia ele não desiste e usa uma nova habilidade que consiste em deixar a Dragnite fora de controle e derrota a Balzeride com apenas um golpe com sua Dragnite Dragão Negro, assim terminando a batalha sendo escolhido como o novo noivo de Crucifer, tendo um beijo roubado da mesma enquanto Lisha observa tudo morrendo de ciúmes. Entretanto, já de noite no mesmo dia, Lukes, ao tentar ajudar na patrulha do perímetro da escola pelo fato de um tarado estar rondando por lá, ele é forçado a se vestir de mulher para realizar tal tarefa. Com isso, o tarado acaba aparecendo e Lukes, por ter ficado distraído, tem que ser salvo por uma garota estranha, fazendo com que o tarado acabe fugindo e machucando ele. Claro, depois a garota ajuda o protagonista, que descobre que ela é Celestia, a aluna mais forte da academia e que odeia homens. Então, ao Celestia descobrir a existência de Lukes na academia, ela tenta com tudo fazer a diretora o expulsar imediatamente, mas em vez disso a diretora decide que eles devem duelar, e se Lukes vencer Celestia, ele continuará na academia e ajudará na batalha contra o Ragnarok. Então assim eles vão para uma ilha fazer um treino focado bastante rigoroso, e no meio disso Lukes é chamado para fazer uma massagem numa das garotas. Chegando no lugar da massagem, ele descobre que é Celestia que ele vai massagear. Então novamente Lukes se veste de mulher e ela o acaba convidando para dar um passeio no dia seguinte, e assim eles vão passear fazendo majoritariamente coisas femininas. E aí que Celestia confessa para Lukes, ainda vestido de menina, que não odeia homens. Ela explica que só não consegue conversar com homens jovens por ter contato apenas com seu professor. Mas avançando para frente da história, por fim passamos para a batalha de Lukes contra Celestia, que após acabar de começar é interrompida com o ataque do Ragnarok, um Abyss poderoso com poder de extensões regionais. E também basicamente Sania, uma das alunas da academia, se mostra ser uma espiã de outro país que estava infiltrada no novo império para destruí-lo. E em meio a esse desastre também é mostrada a vontade verdadeira de Celestia em proteger Lukes, como dívida com o avô dele, que foi professor
professor dela e a ajudou muito no passado. Mas mesmo assim, com o Ragnarok prestes a colocar todos em perigo, Luke sem opção invoca a Dragnite Bahamut para destruí-lo sozinho, e após desferir múltiplos ataques poderosos contínuos, ele derrota o Ragnarok, com Sanya e sua cúmplice Reyes conseguindo fugir antes de serem pegas. E antes de seguirem para qualquer próximo desafio, nos é mostrado Luke tendo uma memória de sua infância, em que seu irmão quebra uma estátua e uma das crianças decide pôr a culpa em Filthy, mas Luke não concorda e fala que foi ele que quebrou para Filthy não ser castigada, parecendo que eles todos cresceram juntos. Depois disso ele visita Filthy em seu quarto, pois durante a batalha passada ela havia desmaiado, porém Lish os interrompe e o leva para falar da nova habilidade da Dragnite dele, chamada de Overlimit, habilidade essa que pode acabar matando Luke se ele não tiver cuidado ao usá-la. Só que eles não dão muita bola para isso e vão investigar uma outra ruína. Entrando nela, eles percebem que a ruína está destruída por dentro e todas as máquinas que mantinham o ecossistema estavam quebradas. Por não sentirem nenhum sinal de inimigos, todos decidem se separar em grupos, e o grupo de Luke acaba encontrando uma garota sobre escombros na ruína. E daí, quando Crucifer toca na garota, ela se levanta e chama Crucifer de supervisora. Crucifer, por não entender o que a garota quis dizer, ela pergunta para a mesma qual o seu nome, e a garota se apresenta como Lacruche, supervisora da ruína. E então a garota explica que Crucifer pode arrumar as ruínas se for até o altar central e dizer um comando de administração. Daí, desse jeito, eles se juntam aos outros grupos para prosseguirem até o altar. Por outro lado, enquanto isso, nobres conversam sobre uma possível guerra, querendo usar o Luke como arma no meio dela. Só que de volta para a ruína, Luke carrega Filthy por estar se sentindo muito mal, e ao chegar em um lugar da ruína chamado área de produção, onde supostamente são criados Abis, Filthy de imediato sente fortes dores de cabeça e avisa que há algo vindo na direção deles. Com isso, Reyes usa o apito controlador de Abis, atraindo um Abis para onde Luke se encontra. Mas em meio disso, ainda Crucifer diz que Lacruche explicou que quando a ruína entra em modo de alerta, ela libera 3 Abis, 2 fora das ruínas e 1 dentro dela. E então Luke, com sua Dragnite toda lascada, pede para recuar, porém a diretora manda eles continuarem. Por isso a Filthy invoca sua Dragnite e avança sozinha e Luke a segue. Dessa forma, Filthy e Luke são teleportados para fora da ruína, atrás do Abis fugitivo, com a Filthy sendo derrubada perto de uma casa abandonada e Lucas conseguindo vencer o Abis fugitivo. Sendo assim, resumidamente, o local onde a Filthy caiu era onde o antigo império produzia armas para experimentos em humanos. E Lucas, vendo essa cena, começa a lembrar de coisas ruins e que foi ali que ele conheceu a Filthy. Mas voltando para o momento de ação, Lucas a encontra encolhida em uma sala com ela dizendo que o Abis ainda está se aproximando. O protagonista avisa ela que ele já derrotou o Abis, mas a Filthy fala que o Abis já chegou e começa a enforcar o prota, o encarando com um sorriso maligno e em seguida desmaia. E então, com Reyes aparecendo, ele explica que Luke não pode matá-lo porque há uma semente de Abis plantada em Filthy e ela não pode ir contra seus comandos. Entretanto, a Filthy está se opondo a essas ordens, por isso a terrível dor de cabeça. Mas continuando, Reyes fala que se a Filthy continuar a desobedecer ele, ela morrerá de forma dolorosa. Por isso ele faz uma proposta para o protagonista, que é de Luke abrir as portas da ruína para ele em troca de ele pedir para o Ragnarok salvar a Filthy, indo embora depois do recado. Com isso, sem hesitar, Luke fala com a diretora sobre já ter visto a Filthy na ilha durante os experimentos humanos do antigo império. E aí a diretora explica que Luke salvou a Filthy na ilha há 5 anos atrás, mas na época a Filthy já havia sido morta. Então a diretora diz que a Filthy mais tarde ficou diferente, havendo ficado mais forte, mais resistente, etc. E que logo que tornou-se diretora na academia, percebeu que a Filthy estava se tornando um Abis. Por isso ela fala que entrará mais fundo nas ruínas e achará um jeito de salvar a Filthy. Então assim, no dia seguinte, enquanto Luke conserta sua Dragnite Bahamut, ele recebe uma ligação de Fulgi Arcadia, irmão de Luke. Ele diz que para salvar a Filthy, Luke deve quebrar o apito de Reyes e derrotar o Ragnarok. Entretanto, relevando, todos voltam para a ruína e abrem a porta mais profunda dela. Ao entrar numa sala, Lacruche recobra sua memória que tinha perdido e do nada lembra que sua função na ruína era eliminar todos que entrassem nela. Nisso, Reyes aparece com a Filthy sobre seu comando e se inicia uma batalha insana de robôs, enquanto Reyes usa uma esfera para sugar um tipo de energia das ruínas, com Fulgi aparecendo de surpresa e a irmã de Luke usando aquele apito do traidor lá no começo para libertar a Filthy, que destrói um outro apito que estava na mão de Reyes. Dessa maneira, conseguindo todos cercá-lo e mandar ele se render. Porém, encurralado, Reyes invoca um outro Abis Ragnarok que fica mais forte a cada dano que recebe, fazendo Luke usar sua técnica Overlimit
liberando a verdadeira forma de Bahamut e derrotando Ragnarok com sucesso. Depois, Lukes volta pro dormitório todo acabado e Filthy o agradece por tudo, dizendo que o ama. E aí, voltando à academia, todas fazem uma festa para Lukes, que estava confinado devido aos efeitos do Overlimit, porque acontece que haverá um festival de comemoração à fundação do novo império, e então com isso, todas as garotas decidem convidar Lukes para um encontro durante o festival para aprofundar a amizade deles. E para deixar mais bagunçada a situação do Prota, a diretora tem a brilhante ideia de mandar ele escolher 3 das 4 garotas que se esforçaram na ilha para recompensá-las. E assim, sem enrolar, a primeira escolhida pelo Prota foi Celestia, que acaba bebendo muito álcool sem querer, perdendo a linha e fazendo bastante cena e ti. O segundo encontro será com Crucifer, e esse encontro com Crucifer é em um baile de nobres, sendo um evento social, com Crucifer apenas avisando que sua mordomo está observando eles para saber como anda o relacionamento entre os dois, e para mostrar que estão bem, Crucifer parte para um beijo em Lukes, e assim então por fim o último encontro é com a Filthy, com ela e ele indo até uma igreja, porém graças a Deus ela põe Lukes deitado em seu colo apenas, e só isso mesmo, nada muito atrevido. Voltando para a academia, Lukes encontra Lisha, que está magoada por não ser escolhida, mas entende que era para ajudar na melhora das garotas, só que mesmo assim ela pede para Lukes tornar-se seu cavaleiro. No dia seguinte, enquanto Lukes conversava com sua irmã sobre poder usar a Dragnite Bahamut apenas por 12 minutos, uma garota chamada Yoruka aparece e diz que era uma Dragnite que servia a família de Lukes, revelando que foi basicamente até Lukes para servi-lo, pedindo alguma ordem para o mesmo de imediato, mas Lukes, ouvindo, pede um tempo para pensar sobre isso, e Yoruka fala que esperará ansiosa e vai embora. Essa personagem sobrou todo nada, mano, tipo, nem eu sei. Mas mesmo assim, aparecendo do nada, ela entra no banho de Lukes e fica lavando as costas dele com o corpo. Ela ainda fala com Lukes que o único desejo dela é que ele retome o seu império de volta, e lógico, ele se nega a fazer isso, e então Celestia, Lisha e Filthy aparecem do nada começando a lutar com a Yoruka, que foge do local. No outro dia, Lisha se encontra ensaiando seu discurso que apresentará em público como princesa do novo império, e chama Lukes para saber se ele já tem a resposta para a proposta de se tornar cavaleiro dela. Nisso, Lukes é convocado pelos nobres que mandam em tudo para falarem sobre um plano que sabem dos sobreviventes do antigo império de restabelecer o antigo império, e falam ainda que os sobreviventes irão atacar durante o festival, que será quando as forças do novo reino estará fraca. Assim, eles pedem para Lukes ser o trunfo deles durante a batalha, que é servir de isca para atrair 100 Abis que estão indo contra o exército do novo império. Em troca disso, as acusações dele e da diretora de ter destruído a ilha serão absolvidas, e os nobres terminam dizendo que o Prota também terá que vencer um campeonato de Dragnite que ocorrerá no festival. Ao voltar para a academia, Lukes se encontra com Yoruka, que o pergunta o que ele fará com o novo império, na expectativa dele abraçar a restauração do antigo império com ela, mas ele diz que não ajudará a destruí-lo, e Yoruka passa a vê-lo de agora em diante como um inimigo e vai embora. Então assim, no dia seguinte começa o torneio de Dragnite, e Lukes vence suas batalhas individuais, só que durante a batalha de Lisha, sua Dragnite começa a dar defeito atirando na plateia, fazendo ela ser levada para interrogatório. Enquanto isso, Lukes vai para sua missão de atrair os Abis, mas os sobreviventes, chamados de rebeldes também, mudaram o plano e não enviaram só os Abis, mas sim todo o seu exército que dizima as forças do novo império, e estando prestes a tomar a capital do novo reino, Lukes tenta segurar o exército rebelde ao máximo, mas surge perto da capital também um Abis colossal controlado por Hayes. Não havendo solução, Lukes decide usar o Bahamut, mesmo com limites de 12 minutos, que acaba danificada, mas não era verdadeira, e sim uma armadura genérica pintada de preto. Dessa forma, ele invoca a verdadeira e acaba com o exército rebelde inteiro sozinho. Por isso, Hayes envia Sunny à prisão para tentar fazer um acordo com Lisha para evitar baixas em troca do reino. Só que por ter esperanças em Lukes, ela se recusa, e quando estava prestes a ser abusada, Lukes aparece salvando. Com isso, todos da academia se juntam para lutar contra o Abis colossal, e Lukes usa o poder de sua Bahamut para fortalecer a Dragnite de Lisha, derrubando o Abis e o incapacitando por 10 minutos, dando espaço para Filthy, Crucifer ir para a cidade acabar com os Abis menores e os rebeldes restantes, enquanto o Prota e a Lisha lutam contra o Hayes, que por sinal tá bem forte, mas Lisha consegue distrair ele enquanto Lukes vai em direção ao Abis colossal. Chegando lá, ele encontra Yoruka e tem de batalhar com ela, e após ele dar um discurso no jutsu sobre não desistir, ele vence a batalha, só que já é tarde, pois o Abis se reativa para voltar à destruição. Entretanto, não por muito tempo, porque Yoruka atrai Hayes, destruindo a fonte de energia do Abis colossal, porém Hayes não desiste, conseguindo ferir Lisha, e daí o protagonista o ataca enquanto ele estava distraído e o vence. Assim, após isso, Lisha discursa para todo o reino
reino e apresenta Lukes como seu cavaleiro e assistente que ficará em seu lado no seu reino, vendo depois do discurso todas as meninas se jogando pra cima dele. Assim termina Saijá como Rai no Bahamut, os 12 episódios resumidos, pra ter uma continuação só aguardando uma nova temporada. Então é isso, tamo junto, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!